Olá, estamos hoje no COG com o Dr. Cristiano Marques Ferreira para falarmos um pouco sobre os cuidados que os pais devem ter com a visão de seus filhos. Então, primeiro, boa tarde, doutor, muito obrigado por estar conosco. Quais são esses cuidados que os pais devem ter? Quais são as primeiras visitas, quais são os primeiros exames que devem ser feitos com os filhos? Olá, Leonardo. Olá, pessoal que nos assiste. O primeiro exame deve ser feito ainda na maternidade, logo após o nascimento. Geralmente esse exame é feito pelo próprio pediatra, que é o chamado teste do olhinho. É um exame básico feito para detectar algumas alterações, como catarata ou alguns problemas de tumores oculares que às vezes podem acometer os recém-nascidos. Esse exame, se não for feito no próprio hospital, pode também ser feito dentro do primeiro mês de vida num consultório de um oftalmologista. Após isso, o recomendado pela Sociedade de Oftalmologia Pediátrica é que seja feito a cada 6 meses um exame, até a criança completar os 2 anos. Depois dos 2 anos, a consulta deve ser feita uma vez ao ano, até os 9 anos de idade. E quais são as doenças que podem ser detectadas nesta época e ainda serem prevenidas, serem tratadas sem a criança sofrer grandes problemas? Então, na verdade, o maior objetivo nessa idade é detectar qualquer tipo de alteração que possa acarretar uma perda visual permanente na criança. A nossa visão, ela tem a formação iniciada na vida intrauterina, mas ela só se completa aos 7 anos de idade. Então, qualquer tipo de alteração, seja, por exemplo, um estrabismo, que é um desvio ocular, ou uma geração de algum tipo de grau para óculos, deve ser corrigido o quanto antes. Para que a nossa visão se desenvolva de forma perfeita, a criança tem que ser estimulada de todas as maneiras a desenvolver essa formação da visão dentro desse período de 7 anos de idade. Quanto antes conseguirmos dar a essa criança a chance de esse olho se desenvolver bem, maior a qualidade visual que ela terá para o resto da vida. Se, por exemplo, uma criança não consulta nessa fase inicial de sua vida, mas ela possui algum problema que não é diagnosticado, mesmo que essa criança venha ao consultório com 9, 10, 11, 12 anos de idade, ela pode não conseguir recuperar aquela visão que teríamos a chance de tratar se tivesse vindo nas idades mais precoces. Quais são os problemas mais graves que pode vir a cometer uma criança? Então, na verdade, o que a gente está falando basicamente é prevenir a ambliopia. Mas afinal, doutor, o que é ambliopia? Então, Leonardo, a ambliopia é a não formação completa da visão. Nós temos até os 7 anos de idade para estimularmos as crianças a enxergarem, a verem um mundo teoricamente perfeito. Tá? Então, assim, toda criança antes dos 7 anos, se possível antes dos 5, merece consultar para averiguar com o oftalmologista a qualidade da sua visão. Por exemplo, muitas crianças possuem graus para óculos, dificuldade de visão. Mas como ainda não ingressaram na escola, o que só vai acontecer com a presença, eu digo, de um professor, quadro negro ou a lousa lá na frente, a partir dos 7 anos de idade, elas, na maioria das vezes, não vão se queixar de que enxergam pouco. Então, cabe aos pais terem a iniciativa de trazê-las ao consultório médico, fazerem uma averiguação da visão da criança. Então, assim, aquelas crianças que tiverem algum grau de estrabismo, que é um desvio ocular, ou que tiverem grau de óculos, a necessidade de usar um óculos, essas crianças têm que fazer isso antes dos 7 anos de idade, se possível antes dos 5. Nessa idade é que a gente consegue recuperar a visão da criança, pois a mesma ainda está em formação. Depois dos 7 anos, muitos pais trazem, porque aí as crianças já ingressaram na escola e já se queixaram de que a professora faz alguma coisa no quadro, e aí a criança não enxerga, e aí é que o pai vai trazer, a mãe vai trazer. Só que nessa idade, nós oftalmologistas, por mais que tentemos, não conseguimos, com o mesmo sucesso, dar uma boa visão para essa criança. E caso esses problemas sejam detectados a tempo, qual é o tratamento para reverter essa situação? Então, a ambliopia pode ser causada pelo estrabismo, que seria um desvio ocular. Esse desvio ele pode ser um desvio permanente, aquela criança que tem o olho sempre desviado, ou pode ser um desvio que ocorre de vez em quando. Ela tem que ser avaliada, essa criança. Muitas vezes, se o desvio ocorre sem que haja prejuízo da visão, e isso só pode ser detectado no consultório, muitas vezes vai só por um acompanhamento ou uso de óculos. Se é um desvio permanente ou um desvio que já está atrapalhando a visão, algumas vezes é necessário cirurgia.
Mas em termos de ambliopia, o que nos preocupa mais é quando uma criança tem graus altos de óculos, ou então quando ela possui um olho que é considerado o olho bom, em que enxerga bem, e um outro olho que é bastante fraco, precisa usar um grau alto. Então, nesse tipo de situação, a gente lança a mão do uso de óculos. Mas, muitas vezes, só o óculos não é o melhor tratamento. O melhor tratamento, muitas vezes, vai passar por um tampão, que é o fato de a gente usar um oclusor no olho considerado olho bom, justamente para penalizá-lo, para o cérebro entender que ele tem que estimular o outro olho, o olho que até então está ruim, a conseguir desenvolver a visão nele, para que essa criança, no futuro, não tenha, por exemplo, uma cegueira. E quais são tuas considerações finais para esses pais que ainda não estão tomando cuidado suficiente com a visão de seus filhos? Então, a gente está aqui hoje também para estimular isso, né? O principal objetivo de a gente estar fazendo essa matéria é justamente chamar atenção para uma coisa que não é tão divulgada na mídia, né? E que é bastante dolorido para mim como médico e também para os pais quando a gente chega a dar um diagnóstico nesse sentido. E pior ainda é quando a gente tem que dar um diagnóstico depois de 7 anos de idade, quando a gente já não tem muito o que fazer, né? Mas então é chamar a atenção de que realmente os pais tragam as crianças para consultar. Conforme eu falei no início da matéria, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica orienta uma consulta a cada 6 meses até os 2 anos de idade e depois uma vez por ano até os 9 anos de idade. Tragam seus filhos, muitas vezes eles não vão se queixar, na maioria das vezes eles não vão se queixar de que enxergam um pouco, principalmente se eles têm um olho bom e o outro que não é bom, porque aí na prática, com os 2 olhos abertos, que é como nós todos convivemos, não dá para perceber realmente, ainda mais esperar que uma criança fale, é muito difícil. Realmente tem que partir dos pais. E uma coisa, só numa consideraçãozinha final, o tratamento que melhor funciona na ambliopia causada pela falta de óculos, em que um dos olhos funciona bem e o outro não, é o uso do tampão ocular. Por mais básico que possa parecer tapar um olho, é isso que realmente a gente tem como de mais eficaz no tratamento da ambliopia. E para uma criança que tem 5 anos de idade ir para uma turminha com 4, 5, 6 anos de idade e ficar com o olhinho tampado, com essa sociedade do bullying, né, que infelizmente a gente lida, se torna um grande desafio para os pais lidarem com isso, para o oftalmologista lidar com isso, e a criança muitas vezes acaba não querendo fazer o tampão, e isso atrapalha bastante, e no futuro a maior penalizada com isso vai ser a criança. Então eu queria deixar uma mensagem assim, se alguém conhece, alguém que usa tampão, para estimular e tentar explicar para os seus filhos a importância que aquilo ali é algo que realmente vai ser benéfico para as crianças. Certo, então, muito obrigado pela sua presença conosco, doutor. Então, tenham consciência, tratem seus filhos. Leonardo Kaller para a TV Costa Doce, a voz da comunidade. Olá, sou o Dr. Cristiano Marques Ferreira, responsável pelo Centro Oftalmológico de Guaíba. Gostaria de convidá-lo a conhecer nossa clínica. Lembre-se, a saúde dos seus olhos merece um olhar especial. Venha nos visitar. Centro Oftalmológico de Guaíba dispõe de consultas médicas com especialista, exames e diagnósticos no próprio local, cirurgias, avaliações pré- e pós-operatórias, atendimento particular e de convênios. Está localizada na rua 20 de setembro, 370, terceiro andar, no centro de Guaíba. Agende sua consulta pelo telefone 3480-6986. Centro Oftalmológico de Guaíba, sua visão ao cuidado de nossas mãos.